Olá pessoal, bom dia. Hoje é 4 de janeiro de 2023 e dando seguimento à nossa sequência de vídeo aqui e observações sobre o cenário do atual governo federal, eu venho aqui para nós falarmos de um tema importante, que é o tema que foi censurado na campanha para presidente, mediante a repercussão negativa que se deu em relação ao presidente Lula, em entrevistas e várias entrevistas anteriores, ter defendido o aborto publicamente. Naquela ocasião, Lula se sentiu incomodado com a repercussão negativa e pediu ao Supremo Tribunal Federal para censurar as pessoas que estavam afirmando que Lula era a favor do aborto, e ele tentou justificar essa fala que ele deu na entrevista, mas todo cidadão bem informado e até os menos esclarecidos sabe que Lula defende o aborto, não é de agora, há anos que Lula defende essa pauta. E para começar o nosso vídeo, eu quero ler rapidamente aqui um capítulo da Bíblia, onde está no livro dos Salmos, capítulo 139 e verso 16, para a gente ver o que a Bíblia diz e qual deveria ser a postura daqueles que dizem ser cristãos e apoiaram esse tipo de governo que defende o aborto. O capítulo 139 dos Salmos, 139, versículo 16, diz o seguinte: os teus olhos viram o meu corpo ainda informe, e no teu livro todas estas coisas foram escritas, as quais iam sendo dia a dia formadas, quando nem ainda uma delas haviam. Aqui é uma passagem onde o salmista Davi fala em um momento da sua vida que ainda informe, ou seja, antes dele ter forma, Deus já tinha conhecimento dele e todo o seu futuro já estava traçado por Deus, mesmo ainda ele sem nem seus ossos, né? Que ainda informe, não estava formado ainda, mas a concepção e a confirmação de uma gravidez já estava executado ali naquele momento, pois é normal que ainda nas primeiras semanas a mulher em dúvida ela vá procurar um laboratório para fazer o exame e ver se está grávida ou não. Ocorre, onde eu quero chegar, a ministra das Mulheres do governo Lula deu várias entrevistas essa semana, ontem, e ela cita o seguinte: quando perguntada sobre o aborto na Folha de São Paulo, ela disse: este tema não está interditado no governo Lula, mas pede cautela para que as mulheres não percam direito. A mesma tese defendida por Lula em sua campanha para presidente. Já na CNN, ela diz o seguinte: defenderemos o direito ao aborto legal, diz nova ministra das Mulheres à CNN. Eu quero perguntar aos nobres, excelentíssimos senhores cristãos que defenderam esse governo, que votaram nesse governo. Você se sente bem sabendo, mesmo sendo avisado que Lula era a favor do aborto, que ele ia lutar para defender isso, para colocar em prática o assassinato de crianças, ainda no ventre de suas mães? Você se sente bem sabendo de tudo isso que você soube na campanha e durante anos, e você ignorou só porque você não gostava do governo Bolsonaro e você achava que ele era o pior da espécie do mundo? Você se sente bem hoje carregando a Bíblia, que você diz ser o seu livro sagrado, do qual você diz que tem uma religião? Você se sente bem hoje vendo quem você votou defendendo o assassinato de criança, ainda indefeso, ainda sem nenhuma condições de se defender, ainda no ventre da sua mãe, e chegar a mãe grávida dizer o seguinte: olha, estou aqui com 3, 4 meses, 1 mês, 2 meses,
e não quero ter mais essa criança. Simples assim, a defesa deles é essa, simples assim. Eu não quero mais meu corpo, minhas regras. Você se sente bem sendo validador desse absurdo de assassinato de criança? Eu preciso enfatizar muito bem, porque eu não esperava de cristãos, apoiar um governo que sabiam que ele defendia o aborto, a criminalidade, porque falou que jovens não poderiam ser presos por apenas assaltar para roubar um celular e depois de tomar uma cervejinha. Você soube de tudo isso? Você se sente bem defendendo e aprovando e validando todos esses absurdos? Essa é a minha pergunta para você que se diz cristão, que todo domingo, todo meio de semana pega a sua Bíblia e vai para a igreja. Você vai orar para a sua família? Para quê? Para que você vai orar para a sua família? Você não defende inocente. O seu voto deu a liberdade, você deu a carta branca para alguém assassinar a criança? O que você está fazendo na igreja? Você está fazendo o quê? Qual é o Deus que você está indo buscar? Se você votou em alguém que é a favor de assassinar crianças. Então, a gente vai continuar acompanhando esse governo absurdo, esse governo que foi pautado por corrupção nos 4 governos do PT, e ninguém que viveu aquela época é inocente do que aconteceu, mas muitos votaram novamente nessa quadrilha. Eu espero que Deus te perdoe. Assassinato de criança é algo gravíssimo e que já ocorre em vários países. O Brasil estava sendo uma resistência nesse tema, impedindo que prática como essa fosse adiante. Mas você, com o seu voto, né, é um direito seu, é a democracia. Só que sua democracia de validar isso não me dá o direito de dizer que você fez a coisa certa. Que Deus tenha misericórdia do nosso Brasil. Que Deus tenha misericórdia das nossas crianças. E que Deus tenha misericórdia das famílias brasileiras. Daquelas que de fato temem a Ele. Porque quem valida um governo desses moldes, eu acho que não tem que preocupar com outra coisa. Já deu a carta branca, é apenas ficar assistindo agora. Meu muito obrigado e até o próximo vídeo. Fique com Deus.